colocar de pé? Pai, obrigada por cada um que está aqui, que estão chegando, que estão em casa. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Te convido a aquietar o coração, amém? Lança aos pés do Senhor tudo aquilo que tem te preocupado, tudo aquilo que é difícil de solucionar, e confia no Senhor. Fala com Ele agora, aquieta o teu coração. A palavra de Deus diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, assim como Ele tem cuidado de nós todos os dias. Amado Pai, graças te damos. Toda honra, todo louvor, toda graça. Ó Pai, tu tens derramado, Senhor, da tua vida, através da graça. Eu levo todo o meu ser, agora a minha mente cativa em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Destrói, Senhor, as fortalezas que nós mesmos construímos na mente. E levamos, Senhor, cativos a obediência da tua palavra. Abre as janelas dos céus, que a tua presença nos envolva. Derrama do teu amor, revela o teu querer em nossos corações. Abençoa, Senhor, este culto. Envia teus anjos de uma forma, ó Pai, opera no meio de nós, Senhor. Que o teu Espírito Santo tome o governo. E nós nos submetemos e alinhamos nossos corações. Sonhos. Além do véu, eu quero estar. Teu rosto eu quero contemplar. Se for em teus braços, além vou, apaixonado por tua graça estou, sempre buscando muito mais de ti eu vou. Teu Espírito é um rio de amor, e quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus, eu irei. E quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração desvendar, Senhor Jesus, eu irei. Além do véu, eu quero estar.
Mergulhe nos sonhos de Deus. Amém? Para que não deixe nenhuma oportunidade passar. Tudo aquilo que é de Deus possa acontecer em nossas vidas. Mas mergulhe. Quanto mais profundo eu puder mergulhar para os sonhos do teu coração e do coração de Deus, desvendar para todos nós. Amém? Porque Deus sempre quer o melhor para nós. Senhor Jesus, eu irei. Aí vai com coragem quando Deus confirma. Amém? Casa favorita. Encontrei em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, tua misericórdia, ó Rei de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi. Saibam que é um Deus de Israel. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu
vamos atrair a presença de Deus. Porque Deus quer restaurar a nossa casa interior. Amém? Ele quer restaurar o meu e o teu coração. E todos vão saber que nós temos um Deus vivo. Amém? Um Deus amoroso e poderoso. Amém. Fez um caminho. Esse louvor é muito lindo. Não havia um caminho para chegarmos a Deus. Quando o primeiro homem e a mulher pecaram, antes do pecado, Adão, ele andava com o Pai, o Deus Todo-Poderoso. Eles conversavam, andavam juntos. Mas Deus disse que ele podia comer de tudo, mas aquela única árvore que era proibida, ele foi comer daquela. E aí, o pecado nos afasta de Deus e entrou a separação. E para que pudesse restaurar essa comunhão, era necessário o quê? Que alguém sem pecados morresse. E Deus procurou, diz a palavra, que não tinha um na terra. Por isso que Jesus teve que nascer. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele enviou o Senhor Jesus. Para quê? Para morrer no nosso lugar. Amém? E ele pôde o quê? Abrir um caminho nele. Já pensou? Por isso que ele foi rasgado na cruz. Por isso que a cruz, ele é a ponte que nos leva ao Pai. E esse louvor retrata direitinho isso. Amém? Preste atenção no louvor. Fez
Os seres viventes proclamam sem cessar, só Ele é santo. 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Se prostram perante ao que vive para todo sempre, o Todo-Poderoso. Seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o cordeiro que foi morto. Sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Está sentado no trono e ao cordeiro seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao cordeiro seja glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Só Ele é santo. 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 Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oi. Tá frio. Tudo bem? Pois é. Pode? É sempre bom. Ele também está com tosse? Tudo bem, sim. Quer mexer? Mais embaixo? Pode sentar. Estou muito feliz de ver hoje a família da Silvia completa aqui, amém? Né, Mara? Olha que bênção, que vitória. Nós ficamos muito felizes porque o Senhor continue guardando debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Amém. Mas a vitória que o Kevin tirou já está com o título de odonto, né? Está trabalhando bem. A sua namorada também, né? Viu, Bia? Estamos muito felizes com vocês. Até a Ana está aí, ó. Tem já uma irmã mais velha junto, né?
está inovando, então desculpa alguns transtornos ainda, que o negócio esqueço de pôr na colagem. Mas assim como a tecnologia vai avançando, que nós possamos crescer espiritualmente. Eu quero dizer para você que o Senhor está aqui. Eu estou sentindo algo muito especial da parte de Deus, porque Ele se alegra de ver todos vocês aqui, que a sua presença te abraça. Deixa Deus te abraçar. Amém? E que Ele possa te fortalecer, quebrantar seu coração e cada dia dependendo de Deus. Nos tempos que estamos vivendo, a palavra de Deus diz que os dias são maus. Amém? E que nós necessitamos nos fortalecer em Deus. Hoje eu queria trazer uma outra palavra. Eu estava orando e o Senhor falou para mim assim: fale sobre a força e sobre o poder, sobre a fraqueza. Mas o que eu vou falar sobre a importância da força de Deus em nós nesse tempo. Amém? Nós sabemos que os dias estão difíceis e as nações também estão passando por isso. E nós temos que estar fortalecidos, não dependermos só da nossa força, mas buscarmos em Deus para prosseguir, para avançar. Às vezes nós não podemos andar só aqui, com os pés, não. Vai ter que sonhar e voar. Amém? Porque isso é esperança. Isso chama-se fé. Amém? Em Hebreus 11 diz assim, deixa eu ver, o Espírito Santo é que comanda, né? Já nem lembro disso. Hebreus 11, 1. Enquanto vocês estão procurando, eu quero fazer uma oração. Querido Pai, em nome de Jesus, que haja o teu governo sobre mim. Que tudo que não provém do Senhor ainda neste lugar, nós repreendemos e expulsamos em nome de Jesus. Que a tua presença continue e venha crescer. Que possamos receber de Ti um alimento sólido, um alimento verdadeiro e puro sobre os nossos corações. Abre os nossos olhos do entendimento, no nome poderoso de Jesus. A palavra de Deus diz uma coisa muito séria, que as coisas de Deus não se discernem racionalmente, mas só pelo Espírito. Amém? Por isso, às vezes, você não entende quando lê, porque você precisa do Espírito Santo para revelar. Na mesma passagem, você está lendo e Deus depois fala de outra maneira. Não é verdade? Porque, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. O que é fé, então? O que é fé? Em outras versões dizem, a fé é o firme fundamento. Amém? Nós estamos vendo já esse piso, mas o que dá fundação, você vê? Você enxerga? Mas o que sustenta isso tudo não está aqui, aos olhos naturais, mas estão embaixo. Amém? E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a certeza que vamos alcançar. Porque a fé vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, quanto mais eu ouço a palavra, a minha fé vai. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam.
E a prova das coisas que não se vê. Por que você tem esperança? Porque você tem fé. E quanto mais você conhece o Senhor, mais fé você vai ter. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para inclinar o coração do homem. Amém? O coração do rei para onde ele quer, assim como ele dirige o caminho dos rios. Não há impossíveis para Deus. Amém? No versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Guardem isso. Toda vez que você não tiver fé, não se levante e não reclame, não fale palavras, porque você ainda não entende. Amém? Tenha temor no coração. O que é temor? Medo de entristecer o coração de Deus. Porque Ele sabe muito mais do que nós. Amém? Quando a gente é novo, convertido, quantas vezes eu falava, mas como que Deus pode deixar umas coisas dessas acontecer, não é? Mas depois nós aprendemos que muitas vezes nós passamos coisas, não porque Deus tem culpa. Amém? Nós vamos com o tempo aprender isso. A palavra de Deus diz que muitas vezes, eu vou falar algo sério e profundo. Há maldições que perseguem a gente até a terceira e quarta geração. Estão entendendo? Por que às vezes você sofreu tanto, você lutava Mas a Bíblia também diz em Gálatas 3,13 que Ele nos resgatou da maldição da lei e se fez maldito em nosso lugar. Havia maldições que nós tínhamos até legalidades, mas quando você vem para Jesus, você pode aplicar a palavra de Deus. Falar, Senhor, está escrito que o Senhor me resgatou da maldição, então não tem mais direito. Não tem maldição hereditária até na enfermidade que os médicos falam. Seu pai tinha, sua mãe tinha, seus avós tinham, sim ou não? Mas a Bíblia nos dá autoridade para quebrar. Mas eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, Gálatas 3,13 diz, quem quiser, Ele me resgatou. O que o resgate faz? Vai lá e cata a pessoa caída, não é? E vai salvar ela. O Senhor nos resgatou e se fez. Ele nos resgatou da maldição da lei. Existia um direito, mas Ele resgata, tira aquela malignidade, a maldição que tinha direito de te perseguir. Ele te resgatou. Ele me resgatou da maldição da lei. E se fez maldito. No meu lugar, Jesus fez na cruz. Por isso que Ele tomou o meu e seu lugar. Por isso que o Pai virou o rosto para Jesus. Porque ali não estava sendo Jesus. Ele estava sendo eu e você. Amém? Por isso que Jesus diz, Pai, por que me desamparaste? Porque aquela hora o Pai não podia, Deus Pai não tem comunhão com o pecado, entendeu? E Jesus ali representava todo o pecado da humanidade na cruz. Ali, Jesus era nós todos. Amém? E Ele o quê? Por isso que Deus Pai virou. Foi a maior tristeza, o maior abismo para Jesus, aquela hora de estar tomando o nosso lugar. Você imagina quantos pecados todos nós já cometemos? Sim ou não? Em pensamentos, em atitudes, em tantas coisas. Mas Jesus ali, Ele levou por mim e por você. Então Ele me resgatou da maldição da lei, se fez maldito em meu lugar. E a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque antigamente só quem que ia para a cruz? Ladrão, assassino, era. E Jesus
foi colocado como um desses homens piores do mundo. Então, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão, desde Abraão. Você não vê que o povo judeu é abençoado? Sim ou não? Vocês acham que o povo judeu é abençoado por tudo? Eles são prósperos, eles têm uma certa proteção. O mundo está tudo voltado para atacar ele. Mas só quando for permissão de Deus vai acontecer, amém? Mas o Senhor ia guardar. E ele é um país pequeníssimo. Mas está até hoje. É um dos mais ricos, sim ou não? Então, e para que as bênçãos de Abraão viessem a nós, os gentios. Por que eu sou gentil? Porque eu não nasci num berço judeu nem cristão. Eu não tinha, amém? E o que aconteceu? Desde Abraão até hoje, é nossas bênçãos. Através de quem? De Jesus. Por isso eu tenho que manter em obediência, pela fé. Quando eu tiver fé e for obediente, as bênçãos me alcançarão. Entenderam? Por isso que ele diz: se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Por isso que precisou enviar Jesus. Mas ele diz: se confessares os teus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres. Agora me diga, é importante logo consertar, porque o meu canal com Deus não está truncado, amém? Por isso que a Bíblia diz que antes do pôr do sol você conserte logo com Deus. Amém? Por quê? Porque o maior engano que Satanás colocou era o orgulho. Sabe por que ele saiu e ele perdeu de lá? Por causa do orgulho. Por que Satanás foi expulso de lá? Ele tinha o nome de Lúcifer. Mas ele perdeu por causa de orgulho. Ele não se arrependeu. Amém? Fala a verdade. Se nós, depois que Jesus veio, é que conhecemos a Ele, temos um coração mais quebrantado. Não é verdade? Éramos o quê? Soberbos, orgulhosos, não sabia. Mas hoje, uma coisinha de nada, a consciência não pesa mais do que antes? Sim ou não? Por quê? Por causa do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus de coração, ele vem habitar. Então, quando você e você sente que errou em alguma coisa, até as pessoas que não têm Deus, quando faz algo muito errado, ele sabe que errou. Deus toca. Amém? É Deus quem toca. Porque é livramento. Imagina a pessoa morrer sem se arrepender. Ele vai estar eternamente longe de Deus. Amém? Por que é importante o perdão sempre? Não importa o que ocorra. Deus já consertou. Amém? O que é arrependimento? Mudança de atitude. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu me arrependi? Não. Amém? Mas se você está sendo perseguido por espíritos que já conhecem a tua fraqueza, você tem que pedir várias vezes, até pedir para Deus não cair mais nesses erros. A ajuda de Deus. Quem pode ajudar a vencer o pecado? O Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus não dá nenhuma provação além daquela que você possa suportar. Por isso, quando vem a tua memória e o Espírito Santo está falando, já vai falando para Ele. Amém? Um dia, eu me lembro que nós tínhamos um coral de unidade
chegamos a ter 400 e poucas vozes. A mãe é testemunha disso. E a visão que Deus deu do tema era, Ele falou, imagina uma escuridão. Estão imaginando comigo? Imagina uma escuridão mesmo. E Ele falou, agora acende um fósforo. Acendi um fósforo. Aí Ele perguntou, o que você vê? Fala para mim, o que você vê? Uma pequena luz. O que Ele está dizendo? Que quando eu e você estamos consertados, o Espírito Santo, Ele brilha em nós. Deu para entender? Por isso que o que aconteceu? Aconteceu com a gente, o Espírito Santo é a luz. Os inimigos não podem contra nós. Esse é o arrebatamento. É ou não é? O que Deus está nos ensinando? Como é importante que a nossa luz esteja acesa. O que Ele está dizendo? O mundo é uma escuridão. É uma escuridão. Sim ou não? Mas eu e você somos uma pequena luz. A Bíblia diz também que eu e você podemos ser um farol. Sabe aqueles farol que avisa até os navios de longe? Vocês já viram? No meio do mar tem? Nós somos um farol. Amém? Somos um farol. Que eu e você possamos crescer, ser como um farol. Quanto mais eu dou lugar para a palavra de Deus e eu vivo, Cristo vai aparecer. Deu para entender? Eu aceito a Jesus e eu começo a ser formada. Cristo começa a ser formado em mim. A sua luz vai crescendo. Amém? Cristo vai aparecendo. Porque lá em Gênesis diz que nós somos feitos o quê? A sua imagem e semelhança. Antes do pecado, o que nós parecíamos? No Espírito. Amém? Então, Adão foi feito a sua imagem e semelhança. Ele tinha uma luz, sim ou não? Então foi necessário que Jesus, por isso que Jesus, quem é Jesus? A luz do mundo. Eu tenho quem? A luz do mundo. Aonde está a luz? Dentro de mim. Não importa as trevas que você se encontrar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa luz. Nada pode apagar Jesus em nós. Deu para entender? Não tenha medo. Não tem momentos na nossa vida que você passa pavor. Alguém já passou? Todos nós já passamos algum dia. Sim ou não? Já passou algum pavor? Né? Mas quando você lembra, por isso, quem eu sou, tem que estar claro. Somos quem? Filhos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Que a Bíblia diz claramente, para vocês não terem dúvidas, no final nós vamos fazer uma oração de confissão. Que com os lábios eu confesso que eu quero Jesus e com o coração eu creio. E a Bíblia diz, e a todos quanto receberam, João 3,16, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, para quê? Para se tornar filho de Deus. Aí o mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia é muito clara. E a todos quanto receberam, só quando recebe, de coração. Vamos lá abrir em João 3,16, que não são minhas palavras. Olha aqui diz lá. Todos são criatura de Deus, mas só se torna filho. Que beleza. Não gasta muito. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que quer dizer unigênito? Único. Amém?
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, e nas outras versões, essa é a minha outra versão. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Amém? E aqui diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem alguma versão diferente? É igual? Igual? Fala assim: se você que está em casa não recebeu ainda, fala: Pai, perdoa os meus pecados. Amém? E eu te recebo de todo o meu coração como meu único e suficiente Salvador. Eu estou recebendo quem? A Jesus como meu Salvador. E aí o que a Bíblia diz? Que eu me tornei filho de Deus. Amém? Vamos prosseguir. Em 2 Samuel, vinte e dois, 40. A minha versão, ela é tradicional, antiga, né? Deve ter na linguagem de hoje. Todos acharam? Não? Pode ler, Roger, bem alto. Tu me das força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. A minha diz assim: tu me cingiste de força. Cingir o lombo. Vocês viram que quando você está enfrentando algo e vem consecutivamente te afrontando, te abatendo, você perde o quê? As forças. Você perde o ânimo. É ou não é verdade? Perde o ânimo ou não perde? Quando você tem que enfrentar coisas difíceis e tem uma pressão emocional, espiritual. Quando tem principalmente espiritual, você se sente cansado, você se sente sem força, você quer fugir. Todos já passaram por isso ou não? Ou só eu? Sim? Então, o que ele diz? Tu me cingiste de forças para a luta, para a peleja. Quem que me dá forças? Deus. Viu, Ana? Quem te dá forças? É Deus. Não confie só na sua força. Principalmente no mundo que a gente está vivendo no final dos tempos. As pessoas estão sem valores, sem palavras. É ou não é verdade? Você pode confiar hoje em todo mundo? Cada dia, menos pessoas têm suas palavras. Sim ou não? Mantém aquilo que diz. Cumpre aquilo que fala. Não é verdade? Mas tu me cingiste de força para a luta e esmagaste debaixo de mim os meus inimigos. Ele colocou debaixo dos meus pés. Não é porque você é alguém, mas quando você se humilha, você consertou com Deus, você pede a ajuda de Deus. Em nome de Jesus, a Bíblia diz: pisarás em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nenhum dano vos fará algum. Ele não está falando de pessoas, ele está falando de forças espirituais, que às vezes está por detrás das situações. Deu para entender? Que às vezes nós estamos enfrentando não só algo natural. Nem todo mundo entende o que eu estou falando? Você entende o que eu estou falando? Mas é algo espiritual. Mas como que o negócio todo sempre ficou desse? Como que eu estou... Que é difícil de solucionar. Vocês já repararam? Não era para se tornar algo grande. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Matar o quê? Só o físico? Matar a fé.
matar a esperança, matar a comunhão. É ou não é verdade? Vem para matar, roubar, destruir uma aliança. Não é verdade? É isso que ele vem. Mas eu vim para que tenham vida. Por que a vida é importante? Essa vida de Jesus é no interior. Quando eu tenho a vida de Jesus, eu tenho essa força. Eu tenho a graça que é o próprio Jesus. Antes você não conseguia. Você estourava. Hoje você tem mais consciência e consegue. Sabe por quê? Por causa da graça. A graça tem te capacitado. Quantas vezes você está fazendo algo e você fala, dá vontade de dar um chute e falar, chega, estou cansado. Sabe por quê? Que quando você toma posição para perseverar e prosseguir o que está acontecendo? É a graça. Amém? É a graça de Deus que faz você continuar. Prosseguir. Fala, eu preciso da graça. Que aumente em minha vida. Né? Isaías 28, 6. Diz assim: ele será espírito de justiça para o que se assenta a julgar, e fonte de fortaleza para os que fazem recuar a batalha até a porta. Como está na versão de hoje? 6. 6, 7. 5 e 6. 5 e 6? Naquele dia o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Gente, nós não somos juízes, não é verdade? Mas não tem horas que nós temos que ser juízes de nós mesmos ou de uma situação? Sim ou não? Mas é o Espírito de Deus. Ele será Espírito de justiça em mim e você. Amém? Para escolher aquilo que é certo, para agir corretamente. Amém? Para decidir corretamente. Isso é muito importante. Isaías 40, 31. Esse versículo, vocês podem fazer um círculo na sua Bíblia, marcar. É muito importante. Mas os que esperam no Senhor acharam? Tem gente folheando. Renovarão as suas forças. Você orou, mas você tem que ter certeza que quando você ora mais ou menos, fala, será que Deus me ouviu? Vou ser atendida? Não, você tem que ter certeza. Amém? Você tem que orar e estar confiante que Deus te ouviu. E aí a Bíblia diz, mas os que esperam, você está esperando em quem? Nos homens? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Agora fala para mim, por que Deus não resolve e Ele renova a primeira força? Porque nem sempre você já tem a vitória agora. Você precisa de força até alcançar a vitória. Ouviram? Sim ou não? Eu preciso ser renovado todo dia, sim ou não? Você viu por que o inimigo tem atingido tanta gente hoje com enfermidades mentais? Sim ou não? Para lá de depressão. Hoje não é só depressão. E as pessoas estão se tornando dependentes químicos de medicamentos. E não tem a sobriedade, amém? Do controle. Infelizmente eu tive amigas que eu vi que toma, não consegue, tá mole, não consegue. Mas eu e você temos que agradecer a Deus por estarmos
sermos posicionados. Todos nós, às vezes, estamos enfrentando algo que quer fazer a gente fugir ou não se posicionar. Nós temos um lugar no Espírito. E tudo que tem vindo para te tirar do teu lugar, se fortaleça em Deus e toma posição. O que é posição? Toma o teu lugar, primeiro em Deus. Tomar esse lugar em Deus é humildade diante de Deus, sim ou não? Firmeza é contra as circunstâncias. Por isso tem que estar posicionado, firme no interior. Amém? Fortalecidos no interior. Os dias de hoje exigem isso. Fortalecidos no interior. Para você ter forças para prosseguir. Eu descobri, a gente descobre em nós que às vezes nós não estamos 100% fortalecidos. Porque às vezes algumas coisas são tão que querem roubar o 100%. Mas eu e você precisamos analisar se estamos 100% posicionados. Eu só consigo ficar 100% posicionada no meu lugar quando eu estou bem interiormente 100%. Sim ou não? Porque se eu estiver abalada, se eu estiver aborrecida, isso tudo tem que ser vencido. Amém? Por isso que o perdão que eu libero, o Senhor um dia me ensinou, o meu perdão é quando a pessoa não merece. Quem tem Jesus não pode ficar perdoando só quando a pessoa te pedir perdão. A gente libera perdão quando a pessoa não merece. É difícil, não é? Eu estava em casa um dia escrevendo e o Espírito Santo falou para mim. Porque eu fui fazer uma comida, ficou amarga, e a pessoa comeu e falou, tá amargo. Você estava amargurada? Eu levei um susto, aí o Espírito Santo falou, tá vendo? Nunca coloque a mão em nada sem antes perdoar. Você imagina quantas vezes a gente come um monte de coisa por aí e está contaminado. Por isso que a gente esquece, mas tem que dar graças para comer. Senhor, santifica, purifica, obrigada pelo alimento. Amém? A gente começa a levar a vida na correria. Ó, Pai, obrigada. E esquece da profundidade que é isso. Né? A profundidade que são essas pequenas coisas, né, não é? A gente nem liga, né? Bom, seguindo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Por que Deus compara o cristão à águia? A águia está debaixo de uma tempestade forte, ele não está aguentando igual todo mundo. Mas o que ele faz? Ele arruma a força que ele não tem e ele ultrapassa a tempestade. Ele não foge, ele enfrenta. Mas por que ele conseguiu? Porque ele está bem. Não enfrente sem antes descobrir que você está 100% forte por dentro. Não entre numa batalha sem estar bem. Ouviram? Isso é sério. No tempo de hoje, precisamos estar bem. Eu mesmo o quanto preciso me alinhar e restaurar. Porque a primeira coisa que Deus cobra é daqui. Amém? O que Deus está nos ensinando? Que todos os dias precisamos estar bem. Para enfrentar e até ser bênção. Amém? Em tudo que nós vamos enfrentar, lembre-se que você é um canal de Deus. Esses dias Deus falou, coragem. O que Ele está dizendo? Ó, não deixa para lá não. Em frente. E eu digo para você, coragem. Amém? Coragem. Todos estão entendendo? Sim? Ou não? Amém. Subirão com asas como águias.
correrão e não se cansarão. Diz que a águia tem um óleo nas penas. Amém? Por isso que ela consegue. A água cai, mas ela não penetra, não fica mole as asas. Olha que tremendo. Que não falte a unção de Deus. A unção que nos capacita todos os dias. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Tem coisa que a gente enfrenta, que a gente carrega o jugo. Está na hora de quebrar o jugo. Fala, Senhor, me ajude eu ser o instrumento para que cada um carregue o seu jugo. Porque as pessoas não se prepararão para a vida, porque eu fico carregando o jugo dos outros. Deus falando comigo, por todos nós aqui. Eu estou falando sério. Se nós amamos, por que Jesus permitiu eu e você, os pais, passarem tantas provas? Sabe para quê? Para a gente suportar, não é? E eu e vocês, muitas vezes por causa de algumas circunstâncias, a gente poupa os nossos. Estou errado? E depois eles sofrem mais. Deu para ouvir? Eu falo isso com muito amor. De todo o coração, mas eu sei que é o Senhor falando conosco. Amém? Então, e a águia, então, ela vai, ela ultrapassa e vai acima. Quem está em cima? Lá em cima de tudo? Deus. E a águia somos eu e você. Ele está falando, inventa tudo e fica em mim, se esconde em mim. Qual é o meu lugar? Meu lugar secreto. Aquele que habita, nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansamos. A águia vai para cima e descansa. Primeiro, a águia vai para cima e descansa. Isaías 40, 10. Não precisa abrir não. Não temas, pois eu sou contigo. Ele está te falando. Eu sou contigo. Isaías 40, 10. Quem das outras vezes traga um caderninho e anote. Amém? Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Ele está falando, ó, vai ser tudo fácil. Ele está dizendo que vai ser tudo fácil. Ele já está te avisando, não te assombres. Não temas. E ele fala aqui, ó, pois eu sou o teu Deus. E olha que palavra maravilhosa. Eu te fortalecerei, te ajudarei, te sustentarei com a destra da minha justiça. Quem está à destra do Pai? Quem está à destra? O lado direito de Deus Pai. Jesus. Ele é a destra. Então o que ele disse? Eu te sustentarei. Ele está falando, olha, quando você não temer e ter certeza que eu estou com você, você não se assombrar, porque você sabe que eu sou teu Deus, então eu vou te fortalecer, olha a palavra, te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Tipo assim, você não vai perder a força no meio do caminho. Porque Ele vai fazer com que Jesus faça isso tudo por nós. Amém? Não é tremendo isso? Quantos de nós, eu gostaria muito de ter conhecido Jesus bem quando era novinho. Quantos erros eu cometi? Por que fui usar de forças humanas banais e ignorantes? Diria idiotas. Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E diz também que todas as coisas têm o seu tempo. Deus tem um tempo para todas as coisas. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Amém?
terminar. Segunda Timóteo 1:7. Para terminar. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos deixa tímidos. Mas nos dá poder, amor e autodisciplina. Gente, quando você tem um Espírito de Deus, Ele vai te dar o quê? Poder, amor. Você vai conseguir agir com amor e autodisciplina. Você não vai ser descontrolado. Amém? Salmo 73:26. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Não é lindo isso? Saber disso tudo? Que Deus é a força do meu coração. Ainda bem que não é mais o coração do homem natural. Um dia está bem, outro dia está mal. Mas o que tem o Espírito de Deus, amém? Ele traz vida e renova o nosso coração. Ele dá força, Ele renova nossas forças em todos os dias, em todo o tempo. Eu quero ler um versículo muito importante, que isso é no caminhar que a gente aprende. Onde está escrito? Destruindo fortalezas. Eu sei o versículo. Performa, mãe, me ajuda aí. Segundo Coríntios 10:3. Isso, pode ler. Destruindo raciocínios, pensamentos, e levando cativa em obediência ao Senhor Jesus. Eu sei decorar o versículo, mas estava esquecendo atrás. As armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas de Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento. Onde está esse aí? 2 Coríntios? 2 Coríntios 10. É isso aí mesmo. Pode ler. Pode, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Para um pouquinho, ó. Quem tem Deus não usa mais de imediata a força humana, aquilo que acha. É isso que ele está dizendo. Amém? Você não vai mais na batalha com aquilo que você acha, com as suas forças. Lê pausadamente e para onde eu falar, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Gente, que fortaleza é essa? Na mente. As pessoas às vezes estão erradas e elas acham que está certo. Estou certo, porque sempre achou que está certo. Mas o único que pode combater é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, é o próprio Deus. É Ele que destrói as fortalezas da mente. Amém? E depois? Vou ler na versão nova. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Gente, sabe por que a gente não tem autoridade ainda em tudo? Porque ainda tem muita coisa para melhorar em nós. Porque senão todo mundo ia obedecer em tudo. Amém? Porque ainda tem muito a aprender e a aplicar. Não adianta nada o conhecimento. Né? O Ben Israel, ele fala que o importante é a educação. O conhecimento é 10%, 90% é a educação. É o que eu vivo, é o que eu ponho em prática, é o que eu aprendi. Amém?
Então, que nós possamos crescer em Jesus. Deus falou com você? Amém? O que eu preciso fazer? Agradecer a Deus pela palavra que hoje Ele falou com você. Você está aqui porque foi Ele que te trouxe. Amém? Porque Ele tem um propósito na sua vida. Nós já nascemos com o propósito que Deus sonhou. E você, quando eu e você estamos verdadeiramente no corpo de Cristo, Ele como cabeça e nós como corpo, o próprio corpo vai cuidar um do outro e vai revelar o que cada um de nós precisamos para viver o propósito para o qual nós nascemos. Amém? Hoje, se alguém tiver uma oferta, quiser agradecer, se sentir no coração, amém? Aqueles que já estão acostumados e dizimam o Senhor, a palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso por fé, Ele é poderoso para repreender o devorador. O que é devorador? Remédios, carro que quebra, carro que bate, essas coisas. Ele repreende quando nós somos fiéis ao Senhor. Amém? Então Ele repreende o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor. Em nome de Jesus. Agora você que está aqui e gostaria de, diante de Deus, fortalecer sua aliança com Deus, nós vamos fazer uma oração no final, tá bom? Então, vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas, pelo culto de hoje. Põe a mão no seu coração assim. Fala assim: Pai, que o teu propósito seja revelado a cada dia na minha vida e eu possa viver o propósito para o qual o Senhor me escolheu. Obrigada, Senhor, pelos teus cuidados até hoje. Mas agora eu te peço que o Senhor aumente o seu cuidado em me ensinar. Em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Aqueles que já passam direto por nós, eu também coloco os dízimos, as ofertas. No nome poderoso de Jesus, você que está em casa e gostaria também, depois fala em box conosco. Estende as suas mãos e eu declaro: aquieta o teu coração, porque o Senhor conhece os teus sonhos, o Senhor conhece as tuas dificuldades. Os seus anjos sejam enviados agora para repreender toda dificuldade, todo impedimento, que as portas se abram, que o melhor de Deus venha cumprir em nossas vidas. E nós fechamos as portas do devorador, cortador, migrador, destruidor. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.